Fala, minha gente! Vamos continuar seguindo hoje ainda estudo. Gente, estudo no meio de nós. Você que está acompanhando os últimos programas, saiba que os últimos programas foram baseados nessas duas páginas. Não é impressionante como dá para meditar nisso? Olha, cara, tem um espaço dentro da Posat, lá na lojinha, que é assim, grupos de estudo, grupos e lojistas. Você é um grupo, você tem um grupo, você quer reunir na sua casa para começar a estudar isso com os nossos programas? Faz isso. Propõe pra galera, junta lá, porque dá um descontão no livro. Você leva todo mundo com o livro e a gente vai junto, estudando isso, meditando, trazendo essas coisas. Cara, vale a pena. Se você já começou a ler, você sabe que aqui, ó, no começo, tá toda a jornada espiritual, todos os bastidores espirituais que levaram à construção desse conteúdo. Esse conteúdo aqui, gente, vai ser um testamento histórico no mundo de regeneração. Vou falar para você, isso aqui é um testamento histórico do mundo de regeneração. Nós vamos olhar lá quando a gente estiver bem velhos, 80, 90 anos, já no finzinho da nossa encarnação, 100 anos, né? Porque nós já vamos estar parrudo na tecnologia, quem sabe a gente vai chegar aos 100 aí. A gente vai olhar lá para trás e falar assim, puxa vida, Posat, nós estudamos juntos, lá atrás, no meio de nós, era um testamento do novo mundo. Porque as reflexões que partem daqui são muito grandes, gente, muito grandes. E eu não tô me gabando porque fui eu que escrevi o livro, não. Muito ao contrário, muito ao contrário. É reconhecendo a minha insignificância diante disso aqui. Porque eu falo assim, gente, isso aqui é demais, está muito além do que eu poderia alcançar como ser humano, muito além, muito além. Vamos começar hoje já com J.J. Hurtak? Vem comigo, vai entrar a vinheta e já vai entrar o homem falando. Your observation is very crucial because just as we've had religious fundamentalism, we've had until the present time of the appearance of Professor Sheldrake in the United Kingdom, a type of orthodoxy, fundamentalism in science that doesn't accept anything beyond the measurable, repeatable box of information. Vou entrar já na sequência da fala do JJ. O comentário do Dr. Hurtak, que é ufólogo e canalizador americano, isso é legal saber, é fundamental. É impressionante como nós construímos castelos de convicção sobre os quais hasteamos bandeiras de soberania e poder temporal, declarando-nos os reis da verdade. Não é interessante isso, gente? Olha que bonitinho isso. Nós construímos castelos de convicção. Nós vamos construir nossos muros aqui de convicção. Acredito nisso? Não, porque é isso, porque isso aqui é verdade, porque ninguém pode questionar. Ali nós hasteamos a nossa bandeira de soberania e poder temporal, né? É assim que tem que ser, do meu jeito, declarando-nos os reis da verdade. Isso acontece em todos os segmentos da civilização humana. Nosso orgulho e vaidade permeiam todas as relações e atividades humanas sobre a face da Terra. Contudo, quando novas ideias surgem no cenário humano propondo uma outra forma de pensar, as estruturas de poder baseadas no paradigma atual lutam com todas as forças para que a evolução seja contida, suprimida, já que a elevação e a liberdade de pensar não interessam àqueles que exercem domínio sobre a realidade física deste planeta. E aí vai nos lembrar o general Paulo, que as ciências e as religiões não se interessam nem um pouco quando o assunto diz respeito à existência de seres superiores ao homem e que não são santos, não são divindades, mas teriam a sua origem em outros sistemas ou outras galáxias. Não gostam mesmo. A questão ufológica coloca em xeque o modus operandi da nossa civilização. Nós avançamos
nossos avançados sistemas de transporte, energia, defesa, religião, nossa pretensa visão de sustentabilidade e medicina, tudo isso fica assustadoramente primitivo diante da perspectiva de povos com tecnologia e conhecimento capazes de visitar o nosso planeta em questão de minutos, sem serem percebidos, identificados ou impedidos por qualquer meio que possamos empregar. E isso nos assusta porque certifica a limitação de nossa ciência, de nossa filosofia e nossa religião. Nós nos achamos os donos da última bolacha recheada. Nós achamos que estamos no controle das coisas, quando na verdade não estamos. E isso nos assusta muito. Eis uma reflexão poderosíssima. Nós tendemos a fazer piada com aquilo que nos assusta. Quando a pessoa começa a rir demais, já viu a pessoa que ri quando está numa situação de pânico, de medo e começa... Já viu que coisa interessante? A pessoa tende a gerar mecanismos de defesa contra aquilo que ressignificaria tudo que ela construiu. E veja, existem estruturas de poder. Lembra que nós fizemos uma reflexão bem forte no último programa sobre poder, né? Sobre como nós, seres humanos, tendemos a nos fechar e a segurar a capacidade de fazer aqui nas nossas mãos, e isso é, sobretudo, fruto do pensamento capitalista, que você tem que deter os meios de produção na sua mão, você tem que acumular, o poder tem que ser só seu para você garantir a sua sobrevivência. Veja que coisa patética, né? Tem que ser só seu. Agora, quando as estruturas de poder do nosso mundo começam a perceber a chegada de realidades que vão mudar o paradigma sobre o qual elas construíram as suas manifestações de poder, elas vão lutar para que isso não aconteça. Vão lutar para que isso não aconteça. Veja, por exemplo, assim, o quão interessante é para as companhias de petróleo que o petróleo não seja mais o combustível do mundo. Se isso tivesse acontecido na década de 80, por exemplo, ou na década de 60, imagina o problema. Isso haveria destruído a estrutura de poder que elas construíram para si. Imagine, por exemplo, que problema é quando nós falamos hoje de energia livre e limpa. Que cada pessoa, que cada residência, que cada unidade habitacional do nosso planeta poderia extrair a sua energia plenamente, completamente, da atmosfera, da eletromagnetosfera da Terra e do Sol, por exemplo. Não estou dizendo que é isso, mas estou citando um exemplo. Imagine se isso ia ser bem percebido por aqueles que detêm os meios provedores da energia elétrica que nos chega ao cabo e nos cobra uma pequena taxa por mês. Você começa a perceber? Começa a perceber como a questão ufológica ela interfere, ou melhor, a consciência de que há vida em todos os orbes do planeta Terra e que há uma diversidade de manifestações e de consciências que nos visitam. Nós fomos parte de uma parte pequenininha de uma família cósmica imensa. Veja como isso é delicado, porque isso coloca em xeque o nosso paradigma. Isso coloca em xeque a forma como nós vemos o mundo. Isso coloca em xeque, profundamente em xeque. Isso coloca em xeque as estruturas de poder que nos dominam e exploram. Por isso, muitas vezes, essa questão é e foi ridicularizada tanto tempo. Porque é mais fácil fazer piada e voltar para aquela anestesia consciencial, como eu falei no último vídeo, do que encarar as dores da nossa existência. Você entra numa anestesia consciencial para não dar de cara com as suas dores existenciais. Imagine você perceber que você passou a vida toda trabalhando num sistema que te exigiu cada vez mais dinheiro, que te pediu cada vez mais taxas, mais impostos, mais contribuição. Você passou a sua vida inteira trabalhando por isso. E esse sistema vai ruir
e vai deixar de fazer sentido muito em breve. Percebe que dor existencial é isso? Que arrependimento existencial isso nos dá? Tipo, por que é que eu não mudei antes? Por que é que eu não fiz parte desse movimento de transformação? Ora, é isso que essas consciências estão nos trazendo? Agora, nós nos anestesiamos em vários aspectos, né? O próprio aspecto médico, por exemplo, gente, nós estamos nos entupindo de remédio. Entupindo de remédio. A pessoa tem uma leve dor de cabeça, já manda 2 comprimidos para dor de cabeça e um copão de água. Quando, na verdade, ela estava desidratada, entendeu? Porque ela não para observar o seu próprio corpo. Ela não se percebe, ela não se assume, ela não se reconhece. Ela não dá ouvidos às necessidades que o próprio corpo grita para ela. Ela passa o dia inteiro em estresse, em ansiedade, em agitação e correndo de um lado para o outro, feito um macaco bêbado picado por escorpião. E ela não toma nada e aí, claro, tem dor de cabeça, por desidratação, o cérebro precisa de água também, né? O corpo humano precisa de água. Aí ela mata 2 comprimidos de um copão de água, quando na verdade, se ela se ouvisse, ela não precisaria dos 2 comprimidos, só do copão de água, uns 2 ou 3. Se fluidificado, um pouquinho melhor. Mas veja que paradigmas loucos nós estamos seguindo, que modelos loucos colocados em xeque por essas consciências que estão se comunicando conosco. Os seres que se comunicam conosco estão dizendo a todo tempo que é preciso investir em sustentabilidade, em colaboratividade, numa nova consciência para gerar uma nova coletividade. O tempo todo esses seres têm nos dito isso. É incômodo pensar. É incômodo pensar dessa forma. É incômodo mudar a forma como nós vivemos. É muito incômodo, mas é necessário. É necessário que nós tenhamos coragem de fazer isso. A Mônica vai ainda colaborar conosco aqui nesse capítulo dizendo assim, ó, a raiz de todos os problemas é o medo. Para a gente poder vencer o medo, a gente usa uma série de ferramentas. O orgulho, a vaidade, a arrogância, a agressividade, a alienação. São ferramentas que a gente escolhe para fugir do medo. E qual o maior medo que nós temos? Descobrir o que somos. Quem somos de fato. Porque a gente vai ficar profundamente chocado. A gente acredita tanto que nós somos os sapiens sapiens, os todos poderosos, que o universo foi criado para a gente, o único planeta habitado no universo inteiro. Então imagina se a gente descobre que a gente é menos do que um grão de poeira no deserto. Imagina se a gente adquire plena consciência de que nós somos assim uma parte infinitesimal de um todo universal muito maior, muito mais amplo, muito mais complexo, que o nosso jeito de fazer as coisas não é o melhor, que é preciso mudar, que é preciso transformar o jeito como a nossa sociedade existe e se manifesta, não é? Olhar para o céu, eu escrevo isso logo após aqui a reflexão da Mônica. Olhar para o céu nos traz novos e infinitamente amplos horizontes de compreensão da vida, do seu contínuo e do seu propósito evolutivo. Olhar para os céus nos faz encontrar um sentido que ressoa com o que trazemos dentro de nós. Nos traz um senso de pertencimento a uma família universal, como bem diz Chico Xavier, no programa Pinga Fogo de 1971. Este olhar coloca todo o sofrer humano em perspectiva e vai ressignificar profundamente a forma como conduzimos as coisas por aqui, sobretudo nos tempos que temos vivido. Eu acredito que a grande vocação da ufologia, que ela ainda não entendeu, é fazer o ser humano olhar para o céu. É fazer o ser humano se enfiar no mato à noite, longe da cidade, longe da correria do cotidiano tridimensional ao qual ele se aprisionou. Olhar para o céu e contemplar as estrelas e perceber a grandiosidade dessa jornada evolutiva. Perceber que os seus sofrimentos são assim uma coisa tão pequena perto de tudo que nós podemos fazer. Perceber que tem certas urgências na comunidade humana que precisam ser resolvidas agora. Precisa ser feita agora, né? Nós precisamos superar os nossos medos e as nossas escravidões das estruturas de poder atual para, de fato, nos percebermos livres e livres atuarmos em prol dessa grande comunidade.
socorrendo quem precisa ser socorrido, ampliando os horizontes com quem tem condição de ampliar os horizontes e, sobretudo, buscando o próximo passo. Mas um próximo passo que inclua a todos os seres em sua singularidade, no seu jeito de se expressar, na sua necessidade de se expressar. Nós já não é mais possível, gente, ficar compartimentando as coisas, sabe? Nós somos uma única família. Eu percebo muito a importância dos movimentos de inclusão social, dos movimentos de igualdade, que pregam a igualdade dos gêneros, que pregam a igualdade das raças, das etnias, das diversas expressões sexuais. Eu acho isso extremamente importante, é algo necessário ao nosso tempo, mas o meu verdadeiro sonho, meu coração pulsa lá na frente, no momento em que os gêneros, as raças, as etnias ou as diversas expressões sexuais simplesmente não farão diferença para a nossa experiência comunitária. Eu não me importo se a pessoa que está ao meu lado é negra, é asiática, é ruiva, é nórdica, caucasiana ou latina. Eu não me importo se a pessoa que está ao meu lado é mulher, homem, transgênero, se essa pessoa se expressa sexualmente de forma homoafetiva, de forma transafetiva, a cor da sua pele, o gênero onde você se compreende, a expressão sexual que você escolheu, não dizem nada sobre você. Absolutamente nada. É a qualidade do amor que você manifesta. Aí sim, isso diz tudo sobre você. Isso diz tudo sobre quem nós somos. É a qualidade do amor que nós manifestamos. Então, sabe, construir uma nova sociedade, gente, precisa estar pautado nisso. Precisa estar pautado nessa visão de coletividade humana, de família que marcha de mãos dadas, de comunidade que marcha de braços dados. Veja, eu quero arrematar com o pensamento do Oduvaldo, que diz assim, está exigindo de toda a humanidade, agora em conjunto, nós repensarmos as nossas posturas éticas, morais, sociais e de justiça. Enfim, um novo momento em que o materialismo vai acabar por falta de matéria, como Einstein bem disse. Nós vamos sair de um momento materialista, exageradamente materialista, com uma ciência extremamente materialista, cartesiana, mecanicista, para entrarmos agora naquilo que a física quântica está nos propondo. A multidimensionalidade, nós construímos outros valores, começando por uma mudança interior. Gente, mudar de dentro para fora, na essência, nascer de novo, quantas vezes forem necessárias, de uma mesma encarnação, exige de nós coragem. Renovar-se continuamente, reinventar-se, não é para os covardes. É preciso coragem para olhar para dentro de nós, assumir como nosso o que quer que nós encontremos e iniciar um trabalho íntimo de compreensão e harmonização. A harmonização entre o que eu sou, entre o que eu fui e o que eu quero ser, num belo volitar ascensional que nos elevará da condição de átomos a arcanjos. É isso aí. Estamos estudando o livro Eles Estão no Meio de Nós, aqui, online, juntinhos, como família, como comunidade, como movimento desse novo mundo. Tchau, sempre avante, que questa é uma coisa bem importante. We got love that we'll never need to hide.